Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos vós. Quero trazer uma palavra de Deus para você, João capítulo 8, versículo 37. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a palavra de Deus não está em vós. Palavra de Jesus para os judeus. Eu quero compartilhar com você hoje do perigo, do grande perigo, da tragédia que é não ter a palavra de Deus em nós. Quando Jesus diz, minha palavra não está em vós, esse verbo aqui traduzido por estar, ele pode ter alguns significados. Primeiro, a palavra de Deus não encontra entrada, ela não penetra. Ou seja, eles estavam fechados, lacrados quanto a receber a palavra de Deus. Essa é a reclamação de Jesus. Segundo lugar, ela não tem lugar em vós. Eles estavam tão cheios de tantas coisas que a palavra de Deus não tinha mais espaço na vida deles. Em terceiro lugar, ela não faz progresso, ela não tem livre curso. Existem pessoas que vivem essa realidade aqui, não é? Assim, pois, a mensagem de Jesus para aqueles homens é que eles haviam sido desqualificados para serem seus discípulos verdadeiros. Por quê? Porque a palavra de Deus não foi capaz de fazer qualquer progresso na vida deles. A palavra de Deus não se desenvolveu na vida deles, não é? Então, a palavra, quando foi até eles, encontrou obstáculos. Existem pessoas que são assim, elas têm obstáculos para receber a palavra, porque estão fechados, ou porque estão cheios demais de alguma coisa, ou porque a palavra entra, mas não progride. Então, queridos, eu quero compartilhar com você, vamos pensar um pouco sobre esse grande perigo de não ter a palavra em nós. Olha o que Jesus disse: a minha palavra não está em vós. A palavra de Deus está em você? Olha, que lugar a palavra de Deus deveria ocupar no coração das pessoas? Muitos lugares. Eu queria compartilhar. Primeiro, a palavra de Deus precisa encontrar espaço, um lugar interior na sua vida. Não é? No seu lugar interior, nos seus pensamentos, na sua memória, na sua consciência, nas suas afeições. A palavra de Deus precisa estar na sua mente. O salmista, no Salmo 119, versículo 11, ele diz: guardo no coração a tua palavra. Colossenses 3,16, o apóstolo Paulo, ele dá um conselho tremendo. Ele diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Deixa esse conselho para você. A palavra de Deus precisa habitar ricamente em você. As pessoas devem dar atenção à mensagem bíblica, à mensagem de Deus, devem acolher a palavra de Deus integralmente, devem fazer com que essa palavra se torne real na sua vida. A palavra de Deus precisa ser encarnada, precisa fazer parte da nossa vida, se integrar na nossa vida. E ele diz aqui: habite ricamente, é o que Paulo diz. Significa, a palavra de Deus, ela precisa fixar residência de forma abundante, de forma rica, não é? Abundância da palavra de Deus. A palavra de Deus deve morar de forma abundantemente rica em nossos corações. A palavra de Deus precisa encontrar um lugar, esse lugar interior, mas também um lugar de honra. A palavra de Deus, ela precisa receber atenção, reverência, fé, obediência. João 8, 47, Jesus diz o seguinte: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Por isso não me dais ouvido, porque não sois de Deus. Jesus chamando a atenção mais uma vez. Em Mateus capítulo 7, versículo 24, ele diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha o que Jesus está ensinando. Ouvir, praticar a palavra de Deus é alicerçar-se, é estar seguro diante de todas as tempestades e vendavais que possam surgir. Talvez você esteja passando por alguma tempestade na sua vida. E aí, você está firmado na palavra de Deus? A palavra de Deus tem encontrado lugar dentro de você? A palavra de Deus também precisa encontrar um lugar de confiança. Devemos, em todas as coisas, depender da palavra de Deus, dessa palavra cheia de promessa, visto que Deus, ele não falha, sua palavra não falha, não é? Tito capítulo 1, versículo 2, mesmo Paulo agora falando para Tito: na esperança da vida eterna, que o Deus da vida eterna não pode mentir, prometeu. Olha só, a promessa de Deus é firme, é segura. Por quê? Porque a promessa de Deus, ela descansa na fidelidade absoluta de Deus. A
palavra de Deus também precisa encontrar um lugar de amor, não é? Ela deveria ser prezada acima até do nosso alimento, não é? Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jó 23:12. Jó, olha só, quem que falou isso? Do mandamento dos seus lábios nunca me apartei, escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Jó passou por tempestades terríveis na sua vida, mas ele está dizendo que nunca, ele se apartou da palavra de Deus. Ele sempre guardou no seu íntimo a palavra de Deus. E é isso que nós devemos fazer também com Jó. Se você está passando por um vendaval na sua vida, que você esteja apegado com a palavra de Deus no seu íntimo. Por que a palavra de Deus não está em muitas pessoas? Espero que ela esteja em você, mas por que ela não está em muitas pessoas? Sabe por quê? Porque estão ocupadas demais para dar espaço para a palavra de Deus. Você tem encontrado lugar para a palavra de Deus na sua vida? Talvez você agora esteja tendo muito tempo para ler a palavra de Deus. Já leu a palavra de Deus hoje? Já planejou ler a palavra de Deus hoje? Existem pessoas que estão ocupadas demais em diversões, talvez na internet, talvez navegando por lugares tão difíceis, tão ruins, tão ruins, permissivos, que vão levar a lugares errados, ocupadas demais em pecados. Quantas pessoas que estão ocupadas demais em pecados e por isso não tem espaço para a palavra, ocupado demais em filosofias falsas. Quantas pessoas estão assim? Existem pessoas que não recebem a palavra porque a palavra de Deus ela não surge como novidade, por isso eles rejeitam. Porque os homens estão sempre à procura do novo, de alguma novidade, do moderno. Por isso nós estamos vendo o surgimento de tantas seitas, de tantas religiões falsas, não é verdade? Então hoje ser moderno é o que? É praticar yoga. Ser moderno é fazer energização com florais, com cristais. Nós estamos vivendo hoje uma verdadeira sincretização da fé. Há pessoas que de manhã rezam o Pai Nosso, à tarde lê o Corão e à noite se prostram diante de Buda. Não é isso que estamos vendo? A sincretização da fé. Então existem pessoas que elas querem um novo. Então essa mistura de religiões. Existem pessoas que não recebem a palavra porque elas se acham sábias demais, têm cultura demais, para se render ao governo de Deus. Pelo menos elas pensam isso, Estão enganadas. Sabe o que Jesus falou para aqueles que o rejeitaram? João 5,44. Como podeis crer, vós, os que aceitais glória um dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? As pessoas estão, muitas pessoas estão se achando sábias demais para aceitar a palavra de Deus, para acolher a palavra de Deus, Então, não pode haver maior insensatez do que essa que leva uma pessoa a rejeitar a Deus e adorar a outro Deus. A palavra de Deus ela não está em certas pessoas porque são amigas do pecado, Mas eu quero concluir. O que resulta em não ter a palavra de Deus? Toda rejeição à palavra de Deus envolve essas pessoas cada vez mais em pecado, porque a palavra de Deus é o melhor antídoto contra o pecado. Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. O salmista disse no Salmo 119, versículo 11: guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Pessoas, se você não guardar a palavra de Deus, a palavra de Deus pode deixar de pedir lugar nos homens. Para algumas pessoas a palavra de Deus está se distanciando. A verdade está se obscurecendo cada vez mais. E por fim, tornam-se oponentes violentos. Quantas pessoas se tornaram oponentes violentos? E essa palavra de Deus as condenará no grande último dia. João 12:48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. A minha palavra não está em vós. Foi reclamação de Jesus. Mas hoje Jesus também diz: eis que estou à porta e bato. Quem abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Deixa a palavra de Deus entrar no seu coração. Que a palavra de Deus tenha lugar dentro de você. Vamos orar?
Pai querido, em nome de Jesus, eu abençoo essa pessoa que está me ouvindo e que a palavra de Deus tenha espaço no coração dessa pessoa. Eu oro e abençoo em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido.